Você já parou para pensar naqueles medos silenciosos que nos assombram à medida que os anos avançam? Especialmente depois dos 80, aqueles receios que ninguém realmente gosta de colocar em palavras, mas que vivem no fundo da nossa mente, tirando um pouco da nossa paz e da nossa capacidade de desfrutar cada novo dia. É uma realidade que muitos de nós enfrentamos. Uma sensação de vulnerabilidade crescente. A preocupação com o futuro, com a nossa dignidade e com o legado que deixamos. A verdade é que, ao contrário do que muitos pensam, a idade avançada não é só sobre dores nas juntas ou esquecer onde pôs os óculos. Ela traz consigo desafios emocionais e psicológicos profundos, que podem minar a nossa qualidade de vida se não forem abordados de frente. Imagine passar os seus anos dourados não com a serenidade merecida, mas com uma nuvem constante de apreensão. Isso não tem que ser a sua realidade. Existe uma forma de proteger o seu bem-estar, a sua autonomia e a sua paz interior. Mesmo quando a vida nos apresenta novos capítulos e incertezas. Neste vídeo, vamos desvendar os 5 maiores medos que pessoas com mais de 80 anos frequentemente enfrentam. Medos que raramente são discutidos abertamente. E o mais importante, vamos explorar estratégias práticas e cheias de carinho para que você possa resguardar a sua paz e a sua dignidade. Prepare-se para uma conversa franca e encorajadora. E fique até o final, porque algo que vou partilhar pode surpreender você e mudar a sua perspectiva sobre o envelhecimento. Vamos começar com o primeiro e talvez um dos medos mais profundos que se instala na mente de muitos, à medida que a idade avança, o medo de perder a independência e a autonomia. Sabe aquela sensação de sempre ter sido capaz de cuidar de si, de tomar as suas próprias decisões, de gerir o seu dia a dia? E, de repente, surge a preocupação de que um dia isso possa desaparecer. É o receio de depender dos outros para as tarefas mais simples, como cozinhar a sua própria refeição, vestir-se, ou até mesmo sair de casa para dar um passeio. Esse medo não é sobre ego, é sobre dignidade, é sobre manter a capacidade de viver a vida nos seus próprios termos. E a boa notícia é que há muito que podemos fazer para cultivar e proteger essa independência pelo máximo de tempo possível. Primeiro, e talvez o mais crucial, é a proatividade no planeamento. Não espere que uma crise aconteça para começar a pensar. Tenha conversas abertas e honestas com os seus familiares mais próximos sobre os seus desejos e preferências para o futuro. Isso pode incluir discutir onde gostaria de viver. Quem gostaria que o ajudasse em determinadas situações? E até mesmo pensar em documentos legais como um testamento vital ou uma procuração. Não é um sinal de fraqueza, mas sim de grande força e sabedoria. Assegurar que as suas vontades serão respeitadas. Isso tira um peso enorme dos ombros, pois sabe que, aconteça o que acontecer, a sua voz será ouvida. Além disso, manter a função física é absolutamente fundamental. Pequenos movimentos diários fazem uma diferença enorme. Não precisa de se tornar um atleta olímpico, mas caminhadas regulares, alongamentos suaves e até exercícios de fortalecimento com bandas elásticas ou o próprio peso corporal podem manter os seus músculos e articulações ativos. Pense em subir escadas, jardinagem, ou até dançar na sala de estar. Cada pequena atividade ajuda a manter a mobilidade e a confiança para realizar as tarefas diárias. E por falar em ambiente, fazer adaptações simples em casa pode ser um divisor de águas. Barras de apoio na casa de banho, tapetes antiderrapantes, iluminação adequada ou a reorganização de móveis para facilitar a circulação são medidas que previnem quedas e aumentam a segurança.
permitindo que continue a viver com mais liberdade e menos preocupações. E claro, aceitar ajuda é um paradoxo. Eu sei, mas por vezes, aceitar um pouco de ajuda numa área específica, talvez com as compras mais pesadas ou com a limpeza mais profunda, permite-lhe conservar a sua energia e autonomia para outras coisas que considera mais importantes. É um ato de inteligência, não de desistência. A par do medo de perder a independência, surge um segundo receio que nos persegue: o medo da deterioração da saúde, da dor constante ou de se tornar debilitado. A ideia de que o corpo possa falhar, de que a dor se torne uma companhia diária, ou de que uma doença grave possa roubar a nossa vitalidade. É uma preocupação real e compreensível. Ninguém quer viver com sofrimento. E a imagem de nos tornarmos um fardo para os nossos entes queridos pode ser profundamente angustiante. Mas também aqui, há caminhos para proteger a sua paz e dignidade. A medicina preventiva é o seu maior aliado. Consultas médicas regulares, exames de rotina e o seguimento das recomendações do seu médico não são um luxo. São uma necessidade. Detetar problemas cedo pode significar a diferença entre um tratamento simples e uma complicação maior. Não negligencie os sinais do seu corpo, mesmo os mais subtis. Pequenas dores, alterações de humor ou mudanças nos hábitos podem ser indicativos de algo que precisa de atenção. Converse abertamente com o seu médico sobre as suas preocupações, sobre qualquer dor que sinta, e sobre as suas expectativas em relação à qualidade de vida. Uma boa relação médico-paciente, baseada na confiança e na comunicação, é um porto seguro para navegar nas águas da saúde. Gerir condições crônicas, se as tiver, é igualmente importante. Isso significa tomar os medicamentos conforme a prescrição, fazer ajustes no estilo de vida recomendados, como a dieta ou o sono, e não desistir de procurar soluções para o desconforto. Lembre-se, o objetivo não é a imortalidade, mas sim viver os seus anos com o máximo de bem-estar possível. Adotar uma abordagem mais holística à sua saúde também pode ser transformador. Isso envolve nutrir não só o corpo, mas também a mente e o espírito. Atividades que lhe dão prazer, como ler, ouvir música ou passar tempo na natureza, podem reduzir o estresse e a ansiedade, que, acredite, têm um impacto direto na sua saúde física. A meditação ou a prática de mindfulness, mesmo que por alguns minutos diários, podem ajudar a aceitar o que não pode mudar e a focar-se no presente, cultivando uma sensação de calma interior. E por falar em nutrir o corpo, não posso deixar de realçar o poder de uma alimentação consciente. Não se trata de dietas radicais, mas sim de fazer escolhas simples e nutritivas. Alimentos como vegetais de folha verde escura, frutas variadas, proteínas magras como peixe ou leguminosas e gorduras saudáveis como o azeite. São verdadeiros aliados para manter a energia, fortalecer o sistema imunitário e apoiar a função cognitiva. Pense no seu prato como um jardim colorido de bem-estar. Cada refeição é uma oportunidade para cuidar de si. Lembre-se, proteger a sua paz e dignidade significa ser o principal defensor da sua própria saúde. Não por medo, mas por amor à vida que ainda tem para viver. Com estas estratégias em mente, você pode enfrentar o futuro com mais confiança e menos receio. Agora que conversamos sobre a importância de manter a independência e cuidar da saúde física, vamos mergulhar em outros medos silenciosos que podem minar a sua paz e dignidade à medida que a vida avança. Seguimos para o terceiro medo, um que ecoa em muitos corações à medida que as décadas se acumulam, o medo da solidão e do isolamento social. É uma realidade dolorosa ver o círculo de amigos e familiares diminuir com o tempo.
seja pela distância, pela doença ou pela partida de entes queridos. A casa que antes fervilhava de vida pode agora parecer demasiado silenciosa. E a sensação de estar esquecido ou de não ter com quem partilhar os pequenos momentos da vida pode ser avassaladora. Ninguém quer sentir-se sozinho, especialmente numa fase da vida em que o apoio e a companhia são tão valiosos. Mas a verdade é que, mesmo quando os caminhos se estreitam, existem inúmeras formas de expandir o seu universo social e manter-se conectado. Primeiro, a participação ativa na comunidade é um antídoto poderoso contra o isolamento. Que tal procurar clubes de leitura, grupos de caminhada, aulas de artes ou artesanato no centro comunitário, ou até mesmo voluntariado em causas que lhe sejam caras? Muitas freguesias e instituições têm programas específicos para a população sênior, oferecendo atividades que não só mantêm a mente e o corpo ativos, mas que também são excelentes oportunidades para conhecer pessoas novas com interesses semelhantes. Não subestime o poder de uma boa conversa, de um sorriso partilhado ou de uma nova amizade. A tecnologia, por vezes vista como algo complexo, pode ser uma ponte maravilhosa para o mundo. Aprender a usar um tablet ou um smartphone para fazer videochamadas com netos que vivem longe, ou para participar em grupos online de discussão sobre os seus hobbies. Pode quebrar barreiras e trazer o mundo até a sua sala de estar. Não se preocupe se parecer difícil no início. Peça ajuda a um familiar mais novo. Ou procure cursos de literacia digital para idosos. É um investimento na sua capacidade de se manter presente na vida dos seus entes queridos. Além disso, nutrir as relações existentes é crucial. Faça um esforço consciente para ligar para um amigo antigo, para visitar um vizinho ou para organizar um almoço de família. Pequenos gestos de conexão podem ter um impacto gigante na sua sensação de pertença. E para aqueles que amam animais, a companhia de um animal de estimação pode ser um bálsamo para a alma. Um cão ou um gato trazem alegria, propósito e um amor incondicional que preenche muitos vazios. Criar novos rituais diários, como um café na padaria local todas as manhãs ou um passeio no jardim público à mesma hora. Pode levá-lo a encontros casuais que se transformam em interações significativas. O quarto medo, muitas vezes sussurrado com vergonha, é o da insegurança financeira. A preocupação de que as poupanças não cheguem para o resto da vida. O receio de ter que depender dos filhos, ou de não poder pagar as despesas médicas inesperadas. São fardos pesados. A dignidade financeira. A capacidade de gerir os seus próprios recursos e de não ser um peso para ninguém. É algo que valorizamos profundamente. Mas mesmo que a situação financeira não seja ideal, há passos que podem ser tomados para ter mais controle e paz de espírito. Um dos primeiros passos é revisar as suas finanças, mesmo que pareça assustador. Peça ajuda a um familiar de confiança ou a um profissional, um contabilista, por exemplo, para entender a sua situação atual. Quais são as suas despesas fixas? Quais são os seus rendimentos? Existem benefícios sociais ou apoios governamentais a que pode ter direito e que desconhece. Muitas vezes, pequenos ajustes no orçamento, como cortar despesas desnecessárias ou encontrar alternativas mais econômicas para certos serviços, podem fazer uma grande diferença. Proteger-se contra fraudes e esquemas é outro ponto vital, infelizmente. Pessoas mais velhas são frequentemente alvo de burlões. Seja sempre desconfiado com chamadas ou e-mails que pedem dados pessoais, informações bancárias, ou que oferecem prêmios demasiado bons para serem verdade. Se tiver dúvidas, discuta sempre com um familiar ou amigo antes de tomar qualquer decisão.
Simplificar a vida também pode aliviar a pressão financeira, se a sua casa é demasiado grande e custa muito a manter. Talvez seja o momento de considerar um espaço mais pequeno e gerível. Reduzir custos de manutenção. Impostos e contas pode libertar recursos valiosos. E se a sua saúde o permitir, considere formas leves de complementar o seu rendimento, como part-time em algo que goste, ou até vender artigos que já não usa. Não se trata de ficar rico, mas de ter um controle maior sobre o seu dia a dia. Por fim, o quinto medo. Talvez o mais temido por muitos, o declínio cognitivo e a perda de memória. A ideia de esquecer nomes de pessoas queridas, de se perder em lugares familiares, ou de, lentamente, perder a sua própria identidade e a capacidade de pensar claramente. É uma das maiores angústias. A mente é o nosso santuário, e a possibilidade de perdê-la é verdadeiramente assustadora. No entanto, é importante saber que nem toda a perda de memória é um sinal de algo grave. E há muito que podemos fazer para proteger a saúde do nosso cérebro e manter a nossa lucidez pelo máximo de tempo possível. A estimulação mental regular é um pilar fundamental. Desafie o seu cérebro todos os dias. Isso pode significar aprender uma nova língua, um instrumento musical, jogar jogos de tabuleiro ou fazer palavras cruzadas e sudoku. A leitura também é um excelente exercício para a mente. O objetivo é manter o cérebro ativo, a criar novas conexões. Além disso, a ligação entre o corpo e a mente é inegável o exercício físico. Mesmo que seja uma caminhada diária, melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro, otimizando as suas funções. Não é só bom para os músculos e o coração, é maravilhoso para a sua cabeça. A alimentação também desempenha um papel crucial. Os chamados alimentos para o cérebro, como frutas vermelhas, peixes ricos em ômega 3, sardinhas, salmão, vegetais de folhas verdes escuras e nozes, são ricos em antioxidantes e nutrientes que protegem as células cerebrais. Pense na sua alimentação como um combustível de alta qualidade para a sua mente. Não se esqueça da importância do sono de qualidade, durante o sono profundo. O cérebro realiza uma espécie de limpeza, consolidando memórias e reparando células. Priorize um sono reparador, criando uma rotina relaxante antes de dormir e garantindo que o seu quarto é um santuário de tranquilidade. E o estresse. O estresse crônico é um inimigo silencioso da saúde cerebral. Encontre formas de gerir o estresse na sua vida, seja através da meditação, de hobbies relaxantes, ou de passar tempo com pessoas que o fazem sentir bem. Se notar preocupações persistentes com a sua memória ou com a sua capacidade de concentração, não hesite em procurar aconselhamento médico. Um diagnóstico precoce pode ser crucial para gerir certas condições ou para implementar estratégias que retardam o seu progresso. A construção de uma reserva cognitiva ao longo da vida, através da aprendizagem contínua e da manutenção de uma mente ativa. É como construir um seguro para o seu cérebro, tornando-o mais resiliente aos desafios do envelhecimento. Chegamos ao fim da nossa conversa, e espero que se sinta mais fortalecido e com uma nova perspectiva sobre estes medos que muitas vezes nos assombram em silêncio depois dos 80. Falamos sobre o medo de perder a independência e como podemos proteger a nossa autonomia através de planeamento e movimento. Abordamos o receio da deterioração da saúde e da dor. E vimos a importância da prevenção e de uma abordagem holística. Conversamos abertamente sobre a solidão e o isolamento, e como a conexão social e o engajamento comunitário podem ser verdadeiros bálsamos. Exploramos a insegurança financeira
e a necessidade de planear e de nos protegermos contra armadilhas. E, por fim, enfrentamos o medo do declínio cognitivo. E como podemos nutrir a nossa mente e o nosso cérebro para manter a lucidez? Lembre-se, o envelhecimento é uma jornada, e cada um de nós a percorre de forma única. Estes medos são reais, mas não precisam de definir os seus anos dourados. Proteger a sua paz e a sua dignidade não é um objetivo inatingível. É uma escolha que se faz todos os dias, através de pequenas ações e de uma atitude proativa. Não se trata de ser perfeito ou de nunca sentir uma ponta de apreensão, mas sim de ter as ferramentas e a consciência para enfrentar os desafios com mais serenidade e confiança. Pense em cada conselho que partilhamos como um pequeno tesouro, algo que pode guardar e aplicar no seu dia a dia para construir uma vida mais plena e mais feliz. Não tenha medo de procurar apoio, de pedir ajuda ou de partilhar as suas preocupações com aqueles em quem confia. A vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza. É através dela que construímos laços mais fortes e encontramos soluções que talvez não víssemos sozinhos. Seja gentil consigo mesmo nesta jornada. Celebre cada dia, cada pequena vitória, cada momento de alegria e de gratidão, a sua experiência de vida, a sua sabedoria acumulada e o seu espírito resiliente são dons preciosos que merecem ser vividos com o máximo de paz e dignidade. Você é a pessoa mais importante na sua vida. Invista em si, cuide de si e permita-se desfrutar plenamente desta fase tão rica e única. Se este vídeo ressoou consigo, se trouxe alguma luz ou conforto, por favor, deixe um comentário abaixo. Adoraria saber qual destes medos você mais se identifica. Ou que estratégias você usa para proteger a sua paz e dignidade. A sua partilha pode ajudar outras pessoas que estejam a passar por situações semelhantes. E se ainda não o fez, considere deixar o seu gosto neste vídeo e subscrever o canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Juntos, podemos construir uma comunidade de apoio e inspiração. Muito obrigado por me acompanhar nesta conversa. Viva a sua melhor vida, em qualquer idade